Dia 22 de setembro está chegando e nada melhor do que movimentar um vídeo sobre Berserk. E vamos falar sobre um adversário formidável de Guts e Skunk Knight, Nosferatu Zod. Logo no início de Berserk, quando encontramos o primeiro apóstolo durante o arco do Espadachim Negro, já deixa claro que esses seres são a depravação levada ao limite máximo da humanidade corrompida. O apóstolo do castelo de Coca, o Lorde Serpente, já deixa muito claro que eles não estão nem aí para os humanos, eles querem saber de esmagar suas cabeças e consumir seus corpos. E tudo segue essa linha até conhecermos Nosferatu Zod, mesmo tendo corrompido sua alma para se transformar em um monstro e ter os mesmos instintos que os demais apóstolos, vemos que ele tem um pensamento um pouco diferente dos demais, com muito mais profundidade, pois ele quer encontrar alguém que lhe traga um bom combate. O lutador imortal é conhecido nos campos de batalha desde 300 anos atrás. Alguns dizem que é uma lenda, outros que ele não existe, mas todos que seguem o caminho da espada o conhecem por ser o mais forte de todos, o primeiro apóstolo que Guts enfrentou ainda jovem, sendo o responsável por conseguir feri-lo após 300 anos e fazer com que ele mostrasse sua verdadeira forma. E se você quer saber mais sobre Nosferatu Zod, o Imortal, se liga nesse vídeo. Fala galera, Léo Bertolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje trazendo um vídeo de Berserk sobre Nosferatu Zod. E como você já sabe, se você é fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa um like e bora pro vídeo. O destino é quem controla toda a história de Berserk e vamos explorar a origem de Nosferatu Zod. Nesse ponto temos a história de guerra de Midland contra Tudor, que fazem 100 anos, no qual Guts junto a Griffith tem conseguido elevar a notoriedade do Bando do Falcão batalha após batalha. Logo quando o Bando do Falcão começa a tomar uma notoriedade, Guts, que havia se tornado o líder de assalto do bando, liderando uma tropa de 500 homens, e enquanto sua tropa tentava se adentrar dentro de um castelo, 50 homens já haviam sido mortos, por apenas um único homem. Com essa situação inesperada, com todos os que adentraram do castelo acabaram sendo mortos, Judô trouxe a história de uma lenda dos campos de batalha, o que começa a desenrolar a história de Nosferatu Zod. Quando Rickert escuta os murmúrios de Judô, ele repete em voz alta e quando isso acontece, todos ficam em silêncio e surpreendidos. Rickert explica que Nosferatu Zod é um lendário espadachim e que todas as batalhas em que ele participa, o resultado é uma pilha de corpos. E quando todos pensam que ele está morto, novamente ele ressurge. Por esse motivo, ele também é conhecido como Nosferatu Zod, o Imortal. Corcus zomba da história contada por Rickert, Griffith fica pensativo e Casca fica também olhando para Griffith. E Judô diz que o único que poderia bater de frente com Zod seria Guts. A princípio, e de fato, é exatamente isso que acontece. Depois de assistir 50 de seus homens morrerem nas mãos de um único espadachim e Dilos literalmente morrer em seus braços murmurando seu nome, somente o próprio lendário espadachim poderia tê-lo impedido de entrar naquela fortaleza, e sua presença era escassa. Guts entra no castelo determinado a vingar seus camaradas caídos, mas empalidece a princípio. Guts vê vários soldados do bando empalados na cimitarra de Zod. Guts imediatamente parte para cima, mas Zod lança seus soldados contra ele. Ele começa a se sentir mal com a presença de Zod, mas não há tempo para que ele pense, pois Zod inicia seu ataque e a luta começa. Em seu primeiro ataque, Zod já destroça um pilar no qual sustenta o local onde estavam. Guts foi apenas capaz de se defender com muita dificuldade. Zod faz uma menção honrosa ao nosso espadachim, falando que nos últimos 50 anos não tinha encontrado alguém capaz de trocar alguns golpes. Então, sabiamente, Guts percebe que não poderia aguentar mais nenhum ataque e assume uma postura na qual ele desferirá um golpe e Zod aceita a aposta de Guts. E com um único golpe, Guts parte a espada de Zod e crava sua espada em seus braços. E novamente ele brada esse feito de Guts, dizendo que ele é o primeiro a feri-lo de tal forma nesses 300 anos. Então Zod libera sua forma bestial, na onde ele vira o que poderíamos dizer um leão negro com chifres, asas,
pernas de cavalo e rabo. Pode parecer engraçado, mas é formidável ver sua sede de sangue aumentando por ter encontrado Guts como oponente, e ele pede para que Guts o entretenha mais e mais. E quando Guts está prestes a ser morto, uma armada de soldados conduzida por Griffith chega para salvá-lo. Zod fica enfurecido com tal investida, pois ele havia encontrado o desejo de lutar, algo que gostaria ter encontrado há anos, ter uma luta com um oponente forte, porém, tudo foi por água abaixo. Enquanto Zod começa a matar os soldados, Griffith vai até Guts para carregá-lo e tirá-lo de lá. Zod aborda os dois dizendo que irá matá-los. Em uma estratégia rápida, cada um vai para um lado e com um golpe de espada, Griffith corta o braço de Zod. Mais uma vez, ele se sente satisfeito por encontrar duas pessoas que foram capazes de feri-lo no mesmo dia e ele pensa que mataria ambos no mesmo dia. Quando Zod vai para finalizar Griffith, ele percebe que ele carrega o ovo do Imperador, o artefato necessário para se tornar um Mão de Deus. E nesse momento ele começa a rir, dizendo que as coisas são assim então. Zod deixa uma profecia para todos, especialmente para Guts, que considera Griffith um amigo, de que quando os sonhos dele começarem a acontecer, Guts iria enfrentar uma morte na qual ele não poderia escapar. Outro momento que vemos Nosferatu Zod é quando ele está acompanhando a tomada de Doldrey, na luta entre Guts e Boscone. Guts foi para a batalha sem verificar sua espada, e a mesma racha em meio à luta. Nosferatu Zod está em um penhasco quando ele pega sua cimitarra e lança no campo de batalha para que Guts use-a. Griffith percebe tal movimento e ordena que Guts pegue-a, e Guts, agindo por instinto, corta Boscone ao meio em um único golpe. Guts fica com aquilo na cabeça, perplexo com o surgimento da espada no campo de batalha e também como ela lembrava a que Zod usou no seu embate, e ele se lembra disso como se tivesse acontecido no dia anterior. Guts parte de Doldrey, deixando a espada para trás. Então vemos Zod falando sobre o eclipse que estaria próximo. Com o andamento da história, somente vemos Nosferatu Zod quando ele aparece para tecnicamente salvar Griffith de Wild, pois o apóstolo à beira da morte pede para que Griffith chame os anjos da guarda, os membros da Mão de Deus. Quando Wild percebe que Griffith está sem o berrelite carmesim, então no último quadro do capítulo 68, ele surge. No capítulo 69, temos o retorno de Nosferatu Zod, no qual o apóstolo diz que tem ordens para rasgar no meio Wild e olhando para Griffith, diz que seu artefato sem dúvidas irá retornar a ele, pois ele é o escolhido. Guts tenta entender o que é o eclipse que o aguarda, e Zod diz que logo ele irá entender. Após tudo estar indo de mal a pior, as coisas pioram mais ainda quando Griffith chega no limite do desespero e tenta tirar a própria vida, e não consegue. Seu berrelite retorna a ele, dando início ao festival de nascimento do Falcão das Trevas. Fento, o Anjo do Desejo, o quinto membro da Mão de Deus. Algo interessante nesse ponto é que não vemos Nosferatu Zod dentro do eclipse, e sim fora. Então, fora da dimensão maligna, vemos Skunk Knight iniciando um combate contra Nosferatu Zod. Zod não se adentra no eclipse, pois seu propósito de existir é a procura do lutador mais forte que pudesse lhe conceder a maior batalha de sua vida. Muitos humanos e até apóstolos foram mortos por suas mãos, porém havia alguém que era capaz de satisfazer seu desejo e ele estaria tentando achar uma brecha de interferir no eclipse. Então Skunk Knight chama Zod de morto-vivo, e o combate entre eles se inicia. O que entendemos é que nos 300 anos de vida de Zod, Skunk Knight é o único capaz de conseguir derrotá-lo, mas não matá-lo, pois vemos que eles já tiveram outros embates pela conversa deles. E como Zod sabe, o Cavaleiro Caveira é o inimigo jurado na Mão de Deus por mais de 1000 anos. Ele sabia que fora dali, ele o encontraria para uma batalha. E se você quer saber mais sobre a história de Geisg e o Cavaleiro Caveira, se liga no card acima. E com isso chegamos em algo interessante de Nosferatu Zod, porque ele não compactua com os demais irmãos, porque ele somente valoriza os fortes. O Cavaleiro Caveira e Guts são os rivais mais apreciados pelo Imortal. Mais à frente temos Zod no campo de batalha, passando por um tédio e pensando no Skunk Knight, por onde ele anda. E quando Nosferatu Zod menos espera, um falcão branco brilhante surge em sua frente.
indagando ele sobre ele nunca ter desejado nada, e ele responde que seu único desejo é lutar com alguém mais forte. E, em um rasante, vemos a imagem do Falcão Branco rodopiar sobre seu braço direito e atingi-lo com um golpe que cortou seu chifre. Algo interessante aqui é que o chifre de Zod nunca mais se regenerou depois desse embate no sonho contra Griffith. E após o renascimento de Griffith, o Falcão Branco, vemos Nosferatu Zod sendo um servo fiel, pronto para realizar as tarefas e os desejos de Griffith. Na Colina das Espadas, feitas em memória aos mortos no eclipse por Hecate, Guts reencontra Griffith novamente e já parte para cima. Quando menos se espera, Zod aparece para proteger Griffith e lutar contra Guts. Nesse ponto é legal ver como Guts se desenvolveu como espadachim e consegue lutar quase de igual a igual contra Zod, porém Guts novamente quebra a espada de Zod, que muda seu estilo usando as espadas que estavam fincadas no chão. E com toda a luta, o abrigo que servia para descanso de Guts e Casca foi destruído, e Guts inicia sua jornada para Elfhelm, enquanto Griffith inicia seu objetivo de construir seu próprio reino, e podemos ver Griffith dando as ordens a Nosferatu Zod, que imediatamente acata e segue as instruções. Nesse ponto, podemos ver que o lutador imortal mudou um pouco sua perspectiva em seu desejo, pois em momentos anteriores ele somente pararia de lutar quando tivesse seus inimigos totalmente esmagados. O novo bando do Falcão, ou o bando do Falcão da Luz, começa a ser construído, sendo Nosferatu Zod seu primeiro imediato, e quando Griffith inicia sua investida às forças invasoras dos Kushans, novos apóstolos se juntam a ele no combate, sendo eles Locus, o Cavaleiro Lunar, Grumbeld, um gigante, e Rakshas, um Bakiraka, aparecem e se comprometem a unir forças com o Falcão da Luz. Então Griffith inicia a criação do exército demoníaco e parte de seu plano é destruir as árvores espirituais, iniciando o ataque à mansão de Flora. Nesse ponto, Nosferatu Zod diz que o único a quem ele serviria seria Griffith. Na investida para destruir a árvore, Zod se encarrega de lutar contra o Cavaleiro Caveira. Ele o indaga falando que ele pretendia salvar Flora enquanto lutava. Esse não é você. Então Skunk Knight responde falando que tudo que importa para Zod é a batalha, e ele diz que é o único que pode segurar Skunk Knight em uma batalha, e Skunk Knight retruca dizendo que eles têm razões diferentes que as normais nessa batalha. Quando Zod vê Guts usando a armadura Berserk, ele pergunta se o Cavaleiro Caveira pretende fazer Guts seguir seus passos até o inferno. Como de costume, o Cavaleiro Caveira não responde e todos contemplam o espetáculo de batalha entre Guts Berserk versus Grumbeld. Guts derrota Grumbeld mesmo em sua forma de dragão, mas o espadachim negro não conseguiu salvar Flora, que os ajudou a fugir e queimou toda a árvore espiritual. Os objetivos dos soldados demoníacos foram atingidos. Após muitos capítulos, vemos novamente Nosferatu Zod e Guts frente a frente, mas dessa vez eles estão enfrentando a forma de névoa do Imperador Ganishka em Vritannis. Nosferatu Zod recebe uma profecia de Sonya: trocar golpes contra aquele que sua espada já passou pela sua carne, ou usá-lo como nossa arma, fúria selvagem ou desejo determinado, besta ou guerreiro, o mesmo valerá para o outro, aquele que você admira. A espada de Guts era capaz de dissipar a névoa de Ganishka, porém, alguém para ajudar ele seria Zod, por sua resistência aos raios. E então, em uma investida, ambos destroem Ganishka. Por um momento, Guts pensa em lutar contra Zod, mas Serpico o lembra de que ele não está em um campeonato de mijo entre cachorros. É muito interessante ver como Zod mudou com o passar do tempo no mangá. Ele agora se vê como um guerreiro e usaria toda sua força necessária para acabar com Guts para proteger Griffith. E após a colisão do mundo astral com o mundo físico, que deu o início ao estado de fantasia, Griffith inicia sua jornada em eliminar todas as criaturas astrais, como os gigantes, e também a unificação do Império com Falconia, sendo o único lugar que os humanos consigam viver em paz. E recentemente no capítulo 371, vemos Zod servindo de escudo para Griffith sequestrar Casca, sendo o adversário de Guts, e com isso trouxe todo o fim de Elfhelm.
Sabemos muitas coisas sobre exatamente porque Nosferatu Zod era o primeiro apóstolo que conhecemos na linha do tempo de Berserk. Ele é um dos principais inimigos de Guts e serve como um termômetro. Toda a história de luta entre Guts e Zod na primeira rodada foi esmagadoramente a favor de Zod, enquanto a segunda rodada foi mais ou menos equilibrada na Colina das Espadas. Espero que com a continuação agora em setembro tenhamos uma nova luta entre eles, porém não sabemos o que esperar com o atual estado de Guts. Zod também é importante para Grift. Qual o caminho? Envolvido com a implicação, ele pode, até certo ponto, compreender o fluxo da causalidade. Ele é de longe um dos apóstolos mais fortes, ainda mais perigoso do que alguém como Grumbeld ou Irvine, na minha opinião. Para que nós possamos entender Zod em sua vida, antes de ser um apóstolo, é necessário entender como ele é como um apóstolo. Os apóstolos nascem de um momento de desespero, sendo a pessoa quebrada e corrompida pela energia maligna e se transformando em algo que não corre mais à humanidade. Literalmente, todos os apóstolos que encontramos são um modelo de libertinagem, até o arco do Falcão Milenar, exceto Nosferatu Zod. Tudo, incluindo sua própria força demoníaca, está a serviço de encontrar o guerreiro mais forte, aquele que pode despertar dentro dele uma lista de batalha tão quente quanto aquela invocada pela própria armadura Berserk, e de preferência matá-lo enquanto eles estão nisso. Seu título de imortal se dá pela razão de até agora ninguém ter extinguido sua vida, e ao que podemos entender, em sua vida humana, ele foi um incrível espadachim, ao ver suas habilidades de luta. Ele poderia ser assim, como Guts, um espadachim de um grupo de mercenários, chefe de alguma tribo antiga. Não temos nada na obra que mostre como foi seu momento de desespero e como ele virou um apóstolo, mas, analisando o capítulo 277, quando ela diz a Zod que ele deveria escolher entre lutar ou aliar ao seu inimigo e que seu inimigo terá que lhe fazer a mesma escolha que ele, quando Zod pergunta quem pode ser essa pessoa, ela diz que é alguém que ele admira. Sabemos que a contraparte é Guts, o que torna as coisas interessantes. Aqui é o fato de Sonya falar que Zod admira Guts, o que implica que os dois desempenham essencialmente o mesmo papel. Dentro da história, e se esta afirmação for verdadeira para o seu passado, então é bem possível que Zod fosse um chefe de guerra que foi forçado a desistir de sua armada em troca do domínio absoluto sobre o campo de batalha. A esse respeito, a sua história também poderia ser bastante semelhante à de Grift, porque é um facto que quando os apóstolos surgem, a sua resolução nos seus sonhos intensifica-se até o último grau. Mas Zod é diferente dos demais, podemos enxergar um lado melancólico nele, quando vemos falando do único oponente capaz de lhe satisfazer, o Cavaleiro Caveira. E o que chama a atenção dele para Guts é que ele está se tornando igual ao Rei Caveira. E aqui vou lançar o que eu acredito que possa ter acontecido há 300 anos atrás. Ainda quando Nosferatu Zod era um humano, ele era um excelente espadachim em sua época e também já era conhecido pelos seus feitos até ter alcunha de demônio nos campos de batalha. Provavelmente, algum oponente forte apareceu em um momento de guerra, e em uma situação de vida ou morte, ele quis continuar a lutar e entrou em desespero perante a morte, ofereceu seus camaradas de combate, no qual os anjos desceram e trouxeram à tona o lutador imortal Nosferatu Zod com seu propósito de encontrar o oponente mais forte existente. Existem várias teorias de que Guts é descendente de Zod, mas nada confirma isso na obra, ou até mesmo que ele compartilha algo relacionado ao Rei Gaiseric devido suas vestimentas de guerra. Mas Zod mesmo declara que ele vem fazendo isso há 300 anos, e o Rei Gaiseric, antes de se tornar o Skuld Knight, viveu muito tempo atrás, antes dele. Algo que me chama a atenção é que Zod tem algum conhecimento sobre a causalidade, como ela funciona, ou apenas é capaz de deduzir os fatos, pois após ver que Grift era o próximo mão de Deus, ele começa a se movimentar de acordo com as necessidades para que as coisas se encaixem. E entendendo esse fluxo, ele percebeu que o Cavaleiro Caveira sempre irá buscar um momento em que ele possa interferir nas linhas da causalidade a fim de movimentar as alavancas do destino de forma diferente,
mas nos primeiros momentos ele utilizava-se disso para satisfazer-se em um combate, e agora temos outra visão de Zod. O fato dele ser submisso à mão de Deus ao nível em que mataria enquanto vê o efeito da causalidade acontecer na forma pretendida, pode ser tomado como prova de sua vida anterior como soldado para a maioria dos renascidos. Apesar de ser o principal meio de transporte de Griffith e seu soldado na linha de frente de maior confiança, ele continua sendo um enigma para seus próprios camaradas e ainda é sustentado apenas por sua batalha. Espero que, assim como a história de Grunwald foi desenvolvida em um novel com artes conceituais, espero que tenhamos isso de Nosferatu Zod. E se vocês querem que eu traga a história de Grunwald, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like. Não se esquece de se inscrever se ainda não é inscrito e ativa as notificações. Obrigado por assistir, até a próxima e fui!